Amém? Queridos, nós iremos falar hoje sobre um tema. Por que Deus permite que a gente enfrente algumas dificuldades? Por que Deus deixa a gente passar por desertos? Nós vamos aprender por que Ele permite que isso aconteça e o que acontece conosco enquanto nós passamos por essa situação. Sentados como estamos, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma rápida oração ao Senhor, no nome de Jesus. Fique à vontade para orar, amados. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para sermos cheios de Ti e aprendermos mais de Ti. Que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações, que a Tua Palavra venha alcançar as nossas vidas nesta manhã, nos trazendo despertamento, nos trazendo ânimo, nos trazendo consolo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vales e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Eu quero ler com vocês no livro das Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 20. Essa é a leitura que eu quero fazer com vocês. A gente vai ver uma batalha que o rei Jeosafá enfrentou. Capítulo 20 e a partir do versículo 15, diz o seguinte: Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também o rei Jeosafá, Assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu vou repetir: não tenham medo, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Olha, a batalha não é de vocês, e vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém. Eu quero começar a nossa mensagem falando um pouco sobre esse relato do rei Jeosafá. Ele estava cercado pelos seus inimigos, e o versículo 1, permaneça com a Bíblia de vocês aberta, Segundas Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1 diz o seguinte: Olha, quem se levantou contra o rei Jeosafá, rei de Judá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Jeosafá. Então, esses povos se reuniram contra esse rei para lutar contra ele, para destruir o seu reinado, o reinado de Jeosafá. Jeosafá, quando soube que os seus inimigos eram mais numerosos do que ele, quando ele soube que os seus inimigos estavam vindo contra ele, ele proclamou todo o povo de Judá, todos, homens e mulheres, todos, a estarem diante do Senhor, a orarem e a jejuarem. Josafá estava com medo. Não é porque nós confiamos em Deus que às vezes o medo não pode tomar de conta do nosso coração. Mas por mais que nós tenhamos medo diante de qualquer situação, nós nunca devemos deixar com que o medo venha nos paralisar e nos impedir de buscar a Deus. Amém? Nós devemos sempre agir com um ato de fé, em oração e busca a Deus. Josafá estava com medo.
mas ele buscou a Deus. O medo fez Josafá sair da presença de Deus? Pelo contrário, aquela dificuldade que Josafá estava enfrentando naquele momento levou ele para mais perto de Deus. Aquela dificuldade que Josafá estava enfrentando com seus inimigos fez com que ele parasse de orar. Pelo contrário, ele influenciou o povo a orar mais ainda. A gente pode tirar lições importantes para nós dessa história do rei Josafá. Nós vivemos agora, eu não sei se vocês pegaram a revista da nossa escola, mas a capa é um homem com uma máscara e ele está orando. Olha só, ele está usando máscara que, segundo alguns especialistas da saúde, fala que protege do vírus, mas ele está orando. A gente usa, mas a gente ora, porque a gente sabe que o maior livramento vem de Deus. A gente pode pegar a história do rei Josafá, que não é porque estamos em um momento difícil que agora nós vamos deixar de buscar a Deus. A gente vai aprender nesta manhã que Deus nos coloca em situações difíceis para que nós venhamos nos aproximar dEle. A Bíblia diz, olha, Deus falando, eu me escondi de vocês para que vocês me procurassem. A Bíblia diz mais ainda, eu coloquei vocês no deserto para mostrar o que tem no coração de vocês. Vamos agora imaginar que estamos todos em um deserto. Vamos imaginar agora que estamos todos passando por uma luta muito grande. A gente, quando está tudo bem, a gente sempre glorifica a Deus, a gente fala que tem fé em Deus, mas Deus vai nos testar, irmãos. Deus testa, a Bíblia diz que Deus prova aquele a quem Ele ama. Então Deus sempre vai nos colocar sobre teste. Para quê, Valdeilson? Primeiro Ele diz, para revelar o que tem no seu coração. Para mostrar para você mesmo quem é você. Para mostrar para o Valdeilson quem é o Valdeilson nos momentos de pressões da vida. E nós vamos passar por pressão, amados. Jesus não disse, venham e vocês vão se dar muito bem na vida. O grande problema é que nós somos bombardeados ao longo do tempo por um evangelho triunfalista, onde cristão não sofre, onde cristão não tem doenças, onde cristão não pode passar por dificuldade financeira. Se está passando por dificuldade financeira, não está dizimando. Se está passando por dificuldade financeira, não está ofertando. Se está passando por essa luta, está em pecado. É ou não é a realidade de muitos lugares? E assim, muitos crentes foram treinados a sempre estar por cima, porque afinal de contas, você nasceu para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para dominar e nunca ser dominado. A gente começa a ouvir essas coisas, a gente acha, crente não pode sofrer. Se eu estou sofrendo, um dia um colega meu sofreu um acidente, ele quebrou as 2 pernas, chegou a ir para a UTI. E um dia um obreiro da igreja onde ele congrega foi lá consolar ele. Foi o obreiro e a esposa. Consolar o colega que já tinha recebido alta e estava em casa se recuperando. O obreiro chegou e disse, olha fulano, você está assim porque você está pecando. Você precisa se confessar. Você precisa se arrepender. Será que nós nunca iremos passar por dificuldade mesmo? Olha o que Jesus disse, no mundo, vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E há alguns pregadores que acrescentam, e vocês vencerão. Irmãos, não existe isso na Bíblia. Jesus disse, eu venci o mundo. Então o que significa isso? Porque eu venci o mundo. Agora vocês precisam ter bom ânimo, porque a minha vitória eu dou a vocês. É como se ele estivesse dizendo para o rei Josafá, fique calmo, porque eu vou lutar por vocês. Deus nos coloca no deserto, sim. Deus nos coloca em dificuldades, sim. Mas Deus nunca nos deixa passar sozinhos. Ele passa conosco.
Deus está conosco. Você já viu um avião? E já reparou por que um avião não explode no ar? Um avião voa acima das nuvens e ele não explode. E olha, a pressão do ar é muito forte. Por que ele não explode? Ele está pressurizado. É como se ele estivesse cheio de ar por dentro e o ar dentro dele impede que a força que vem de fora quebre o avião no meio. Já viu por que uma panela de pressão não explode? Porque ela está pressurizada. E um avião passa por... Alguém que já voou? Em um momento de turbulência, onde o céu está tudo escuro e parece que todo mundo vai morrer naquele momento passando sobre o mar, e você já começa a fazer o sinal da cruz, com medo de morrer, e o avião não quebra, e você vê que o avião não quebra, que o avião passa acima das nuvens às vezes, passa por turbulência, que o avião treme todo, e ele não quebra, ele está pressurizado. Ele está cheio de ar. Ele está cheio de pressão. Como um avião cheio de ar. Você está cheio de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Então agora você pode passar por qualquer dificuldade. E você vai dizer igual o apóstolo Paulo: sei viver na pobreza, sei viver na riqueza, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está cheio de Deus, você está preparado para enfrentar qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Jesus não disse, queridos, que nós não teríamos dias maus. Jesus não disse que nós não teríamos dificuldades na vida, dificuldade em casamento, dificuldade com os filhos, dificuldades financeiras. Jesus não disse isso. Ele só disse: no final a vitória está garantida. Esteja pressurizado, esteja cheio do Espírito Santo e acalma o seu coração, porque a sua luta também é minha luta, a sua dificuldade também é minha dificuldade. Esta lição é exatamente para isso, é para nos consolar, é para dizer: você está em dificuldade, você está em problema, mas Deus está com você. Aleluia, glória a Deus. Mas acontece o inverso para muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos. Eu converso com muitos pastores, eu converso com muitos líderes de jovens de outras igrejas, e cada vez que eu converso com mais pastores, meu coração se enche de tristeza, porque alguns dizem: Valdeilson, a igreja está esvaziando, a igreja fulano de tal, o grupo de jovens já não é mais o mesmo, acabou. Tem igrejas que não há mais grupo de jovens. Tem pastores entrando em depressão porque muitos obreiros pararam de ombrar com ele, de estar do lado dele. Olha só, não é querendo fazer média não, mas se o teu líder da tua igreja está agarrado, e nós que somos obreiros, que fomos chamados, fomos ungidos, vamos ficar apático? Vamos ficar indiferente? Não. Tem muitas igrejas que está acontecendo isso. Mas Deus nos coloca testes para separar os meninos dos adultos. Amém? Vocês estão me acompanhando? Queridos, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui que minha boca está seca. Então, por que Deus nos coloca em teste? Por que Deus permite que a gente passe por provações e dificuldades e não nos poupa delas? Eu fico vendo pessoas dizendo assim: eu orei, minha mãe estava, meu pai, meu irmão estava com a Covid, estava na UTI, estava com essa doença ou aquela, eu orei, Deus curou. Eu falo: Deus, por que você não fez a mesma coisa com a minha mãe? Não teria sido tão simples? A gente não orou também? Ou a gente não tem fé? Não é isso. É a vontade de Deus que prevalece no final. Sempre vai ser a vontade de Deus. Ou nós cremos num Deus soberano, poderoso, que pode fazer qualquer coisa, ou o Deus que nós cremos não é Deus. Então Deus nos coloca em testes para revelar o que há no nosso coração.
eu te perguntar uma coisa. Até quanto você aguenta? Até quanto ou até onde você está disposto a ir com Jesus? Porque Deus vai nos provar sim, amados. Olhe para o Salmo de Números 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o salmista está prevendo que ele vai passar sim. Ele vai ter momentos bons em pastos verdejantes, mas vai passar por vales da morte. E essa é a nossa vida. E não adianta a gente querer fazer e mostrar para as pessoas que sempre está tudo bem conosco. Porque nem sempre está. E não é pecado. E não é pecado a gente mostrar que aquele dia não está bom. Não é pecado pedir ajuda, pedir oração, pedir apoio. Por isso que é importante estar congregando. Porque Deus vai nos provar. E se a gente estiver sozinho, a gente não suporta. Por isso a importância da igreja. Por isso a importância de estarmos congregando em todo o tempo. Mas há pessoas que preferem se isolar. Há pessoas que preferem ficar sozinhas. Sozinhos a gente não aguenta. O que o rei Josafá fez quando ele soube que os inimigos estavam se levantando contra ele? O que ele fez? Olhe para o texto, olha o que ele fez. Ele convocou toda a nação. Ou seja, eu preciso de companheiros. Eu preciso de amigos. Eu preciso que você ore comigo. Eu preciso que você clame, jejue comigo. Vamos jejuar. Agora sozinhos, como que a gente vai conseguir? Ligar para quem? Chamar quem? Por isso é importante a gente criar laços com irmãos na fé. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, para quem está em casa e para quem vai ouvir depois, nunca deixe de congregar. Nunca deixe de estar junto com seus irmãos. Pois dias maus virão, queridos. Para todos, eu não estou aqui profetizando desgraça para ninguém. Eu só estou dizendo uma realidade que acontece com todos nós. Amém, queridos? Vocês me entendem, sim ou não? Então Deus nos coloca no deserto também para quê? Para fazer separação entre os meninos do adulto. Homens de meninos. Eu penso que esse momento também que estamos vivendo agora, Deus está mostrando para todos quem realmente é servo, para quem realmente cresceu na fé e quem realmente ainda precisa amadurecer. E quem ainda precisa muito conhecer Jesus. Muitos estão apenas como Jó. Eu te conheço só de ouvir falar. Quando a gente conhece só de ouvir falar, a gente larga com mais facilidade. Não foi o caso de Jó, mas normalmente a gente larga com mais facilidade. Mas Deus nos coloca no deserto para que a gente não só conheça de ouvir falar, mas para que também a gente tenha experiências com Ele e diga: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus nos coloca no deserto para que Ele se revele a nós, para que nós venhamos conhecer a Deus. Aonde Jacó estava quando ele foi mudado? Aonde Jacó estava? Na casa do seu sogro? Na casa dos seus pais? Jacó estava num vale, cansado de si mesmo, cansado de quem ele era. Quando a gente diz: Deus, eu estou cansado de quem eu sou, eu estou cansado do que eu estou fazendo,
ou eu estou cansado da minha vida, Deus diz: ok, então você está pronto para viver uma jornada comigo, e a jornada vai ter períodos de vales, para que você seja transformado, para que o seu caráter seja mudado, para que a sua personalidade seja mudada. Andar com Deus é uma jornada, e Jacó teve que passar por isso. Aonde ele estava, queridos? Ele estava no vale de Jaboque. Era de madrugada, e Jacó estava orando a Deus. E Deus aparece para Jacó através de um anjo. Jacó se abraça àquele homem, se agarra àquele homem, com muita facilidade, sem fazer nenhum esforço. Aquele anjo poderia ter se livrado de Jacó, com muita facilidade. Um anjo só, olha o estrago que fez em várias guerras. O que um anjo faria com Jacó? Jacó não era nada para aquele anjo, mas o anjo se permitiu dar a Jacó o prazer de lutar com ele. Já era pela manhã e o anjo disse: você não vai me deixar. Eu traduzo dizendo o seguinte: você não vai desistir? Você realmente quer ser transformado? Você realmente quer mudança na sua família? Você realmente quer conhecer a Deus? Então você não pode desistir. Então você não pode parar. E o anjo perguntou para Jacó: você não vai desistir? E o Jacó disse: só quando você me abençoar. Só quando eu tiver minha vida mudada. A gente aprendeu a fazer campanha de oração. E a gente faz oração de 21 dias. 21 dias do milagre. Aí no 10º dia, o milagre não acontece. No 21º dia, nada acontece. O que acontece? A campanha acaba. Porque a gente acha que Deus tem o nosso relógio. Como que deveria ser a oração? É até Deus mudar. Será em 21 dias? Não sei. Será em um mês? Não sei. Será em um ano? Não sei. Mas continue orando. Quer fazer campanha? Amém. Mas não pense que Deus vai trabalhar o nosso relógio. Não é assim que funciona. Você precisa lutar. A gente olha para o texto aqui de 2 Crônicas e o Espírito do Senhor toma um profeta e ele diz: olha, a luta não é de vocês, eu vou lutar, mas vocês terão que ir para a guerra. A luta, o Senhor diz, a luta é minha, mas vocês terão que encarar os inimigos. Interessante isso, né? Por que Deus simplesmente não disse: olha, a guerra é minha, a luta é minha, eu vou matar os inimigos de vocês, fiquem de boa, fiquem em casa, vamos fazer a campanha para todo mundo ficar em casa, porque a luta é minha e não de vocês, não precisem jejuar mais, não preciso mais orar, a luta já é minha. Deus disse: a luta é minha, o inimigo é meu. Vocês não terão que fazer nada mais. Vão para a guerra. Apesar de Cristo nos garantir a vitória, Ele está dizendo: você vai ter que se levantar. Você vai ter que orar. Você vai ter que buscar. Queridos, sim, Deus é soberano, Deus sabe o que nós precisamos, e Deus, antes da gente pedir, Deus já tem providenciado escape, mas nós teremos que nos levantar e orar. Amém? Nós teremos que nos levantar com as nossas armas espirituais. E quais são as armas espirituais que nós temos?
A Bíblia nos dá as armas espirituais. A Bíblia fala quais os instrumentos que nós devemos usar. Nós devemos tomar posse dessas coisas. A gente não vai resolver os nossos vales dizendo, está amarrado. Eu determino. Eu profetizo que isso não vai acontecer. E se acontecer? Eu declaro que não vai acontecer. Isso não impede que as coisas aconteçam. Imagina quantas pessoas não declararam por aí que para a pandemia acabar e não acabou. Quantas pessoas não profetizaram por aí para acabar e não acabou? Não vou pegar e pegou. Não depende de nós. Depende de Deus. É a vontade de Deus soberana. Então, qual o nosso papel? Qual o nosso papel, amados? Orar ao Senhor, buscar o Senhor, jejuar. Mas parece que às vezes muitos cristãos esquecem disso. Só usam palavras de efeitos, frases de efeitos. Chegará um momento que você vai precisar lutar de verdade. Lutar pelo seu casamento de verdade. Lutar pelos seus filhos. Lutar pela sua família. Olha o que o mundo está fazendo com os nossos filhos. Virando a cabeça dos nossos filhos. Tirando a identidade deles. Eu não sei se os irmãos acompanham o que está acontecendo no mundo agora. Eu não quero aqui exortar ninguém. Eu só quero aconselhar como amigo e irmão. Quantos pais aqui ainda exercem a função de sacerdote dentro de casa? Quantos pais sentam com os filhos para orar, para ler a Bíblia? Quantos pais fazem isso? Se nós não educamos, o Burger King vai educar. Se nós não educamos, o professor da escola vai educar. E não pense você que o professor é um cristão. É um ateu comunista. Que vai virar a cabeça do teu filho e vai tornar teu filho rebelde contra você. Você vai ter que lutar. Família feliz não vem pronta. Você precisa construir. É uma construção. E construção exige o quê? Esforço, dedicação. Então, todos que são pais e mães precisam assumir o seu papel dentro do lar. E não é derramando óleo ungido na cabeça do teu filho. É colocando o joelho no chão e orando por ele. Se ele é criança, é sentar com ele e ensinar a palavra. É apontar o caminho para a eternidade. Amém, queridos? Vocês me entendem, sim ou não? Então nós devemos assumir o nosso papel. Porque os dias maus vêm sobre todos. E o que acontece com o rei Josafá? Quando ele ora, quando ele busca a Deus, eles vão para a batalha. Quando eles chegam próximos aos inimigos, eles estão lutando uns contra os outros. Os próprios inimigos, lutando uns contra os outros. Se mataram. E a vitória daquele povo foi bastante grande. Porque eles ouviram a palavra de Deus. Porque eles entenderam o propósito. Irmão, você entende o propósito pelo qual você está aqui? Quem não tem visão e não tem propósito, por qualquer motivo vai desistir.
Pessoas que desistem, elas nunca acreditaram no propósito delas aqui na terra. Imagina se nós fôssemos desistir por todas as lutas que nós enfrentamos. Eu quero dizer para vocês que esse momento que o Brasil, que o mundo está passando, vai acabar. Pois não existe noite que não chegue ao final. Não existe dor que não acabe. Mas qual o propósito desse momento para nós? A gente normalmente, quando estamos com um problema, uma dificuldade, a gente não ora dizendo, Senhor, qual o propósito disso? Como que é a nossa oração? Eu declaro que eu não vou passar por isso. Eu sou filho do rei e eu não vou passar por essa dificuldade. Eu repreendo. A gente nunca ora, Senhor, o que o Senhor quer comigo nessa situação? Pergunte a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus vai te mostrar. Deus, por que está nessa turbulência em minha vida agora? Por que essa dificuldade nesse ponto aqui? Querido, Deus está trabalhando em você. Tenha propósito. Tenha foco. Amém? Amém, sim ou não? Tenha foco em sua vida. Porque se você não tem propósito, você vai desistir. Vamos pegar a história de Moisés, só para a gente mostrar um exemplo de propósito. Moisés ficou 40 anos aprendendo no deserto. O que Moisés ficou fazendo no deserto? O que Moisés ficou fazendo no deserto? Aprendendo. Moisés aprendeu a pastorear ovelhas, que nem era dele, era do sogro. Moisés aprendeu cada caminho quando ele estava no deserto. Moisés aprendeu qual planta poderia ser comida e qual planta não poderia ser comida. Moisés estava sozinho. 40 anos depois, Deus chama Moisés. Moisés perdeu tudo aquilo que ele era. Às vezes Deus nos coloca em situação de teste para que nós venhamos perder aquilo que nós temos. O que, Valdeilson, que nós deveríamos perder? O orgulho, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, a altivez. Deus nos coloca nesse tipo de situação para que nós venhamos perder tudo isso. Moisés, quando ele perdeu tudo isso, Deus chama ele e a resposta dele é: Senhor, eu não sei nem mais falar. Então, o que o Senhor quer comigo, eu não sirvo mais. Ele foi quebrado. Ele disse: eu não sirvo mais. Quando nós achamos que não servimos mais, aí é que estamos prontos para servir no reino de Deus. Quanto mais Deus quebra um homem, mais Deus é poderoso para usar esse homem. Quanto mais Deus testa um homem, mais esse homem cresce na presença de Deus. Então, se Deus está testando você, então se você sente como se Deus estivesse quebrando você, se prepare, pois coisas grandes virão sobre você, e você dirá: Senhor, eu não sirvo mais. E Deus vai dizer: agora sim, você está pronto para aquilo que eu quero que você faça. Aleluia. Oh, aleluia, agora você está pronto. É quando você pensa que não serve, que você serve. É quando você pensa que Deus te abandonou, que Deus está com você. Aleluia. Moisés passou 40 anos fazendo o quê? Aprendendo a mexer com ovelhas. Aprendendo caminhos. Sozinho. Deus chama Moisés. Moisés agora já não é mais pastor de ovelhas. Ele é um líder de um grande povo. O Moisés que estava sozinho no deserto,
agora está com uma grande multidão em torno dele. O Moisés que aprendeu cada caminho sozinho, agora sabe dizer para cada hebreu: é por aqui que a gente deve andar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas Deus nos ensina caminhos sozinho às vezes, para que no futuro a gente possa olhar para outros e dizer: é por aqui que a gente deve andar. Amém? Então Deus fez isso com Moisés, mas primeiro Deus teve que quebrar Moisés. Deus teve que testar. Deus teve que despir, fazer com que ele rasgasse a sua alma, perdesse até mesmo a sua identidade, para ganhar a identidade de Deus. O que Jesus disse para os seus seguidores? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. Que cruz era essa? Vocês já viram as pessoas que recebem um regime semiaberto na justiça? Elas usam uma tornozeleira, não é? Aí onde você vê alguém com uma tornozeleira, você já fica assustado. Fala, fulano com tornozeleira eletrônica, você já fica com o pé atrás. Não é? Da paz do Senhor de longe, assim, bom dia, boa tarde de longe, porque já fica com medo. Naquela época, um escravo do império, um prisioneiro do império, usava uma cruz, para que todos olhassem que ele era o escravo, que ele pertencia ao império, que ele era prisioneiro do império. Jesus está dizendo agora: você também vai usar uma marca, e todos aqueles que olharão para você dirão: pertence a Jesus. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Jesus. Ele disse: tome a sua cruz e me siga. Tome a sua marca e me siga. Então você vai precisar perder a sua vida para ganhar a sua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, nós estamos aprendendo nessa manhã sobre qual a importância de passar por momentos difíceis. A gente não quer. Eu não quero. Ninguém aqui quer passar por momentos duros. Mas não é o nosso querer, queridos. É a vida. Assim é a vida. Às vezes a gente olha para pessoas que têm bastante dinheiro e fala: nossa, fulano não tem problema. Às vezes é o filho, às vezes é uma doença incurável, às vezes é a família, mas todos têm seu calcanhar de Aquiles, todos têm os seus problemas, e Deus permite que a gente passe por essas coisas, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Amém, amados? Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que está com você em pastos verdejantes é o mesmo Deus que está no vale da sombra da morte. E é o Deus que diz: ainda que você passe pelo fogo, eu passo com você. Ainda que você passe pelas águas, eu vou passar por você. Então se prepare, para que quando isso chegar, você não venha sucumbir, você não venha desistir. Ore, congregue, jejue, busque conhecer a Deus, para que você esteja forte e pronto para qualquer dificuldade. Amém? Olha, Deus nos garante vitórias no vale. O que é um vale? Um lugar de buscar e adorar a Deus. Às vezes, a gente tem vivido num mundo tão corrido, a gente fala para algumas pessoas: fulano, vamos orar, vamos ao culto. Não, eu não posso porque eu estou muito ocupado. Está muito comum isso, sim ou não? Muito comum. Aí eu estou
A gente fala com um menino de 17 anos que mal nasceu os pelos do sovaco e fala que está super ocupado. Está muito ocupado, muito ocupado. Não são as suas ocupações que te impedem de orar. São as suas prioridades. Se Deus não é a sua prioridade, você vai encontrar qualquer motivo para não orar. Não são os teus trabalhos que te impedem de buscar a Deus. É porque Deus já não é mais o teu bem maior. Pois se Deus é o nosso bem maior, olha o que Jesus fazia. Existe um homem que mais trabalhou do que Jesus? Passava o dia inteiro com pessoas, pastor, aconselhando, pregando. Era na areia, era em casas, era em cima de barco. E de noite, o que ele fazia? O que ele fazia à noite? Não, pai, eu não vou orar porque agora eu estou muito ocupado. Ele dizia, vou orar. Quando ele estava próximo de morrer, ele não foi para o colo dos discípulos e choramingar e lamentar as suas lástimas. Ele foi buscar a Deus. Em meio à angústia, Deus era a sua prioridade. Fazer a vontade do Pai era a sua comida, como ele dizia. Será que nós estamos tão ocupados que já não oramos mais? Quando uma igreja ora, o céu se move. Quando você encarar este exercício espiritual, esta guerra espiritual com seriedade, você vai ver que todo o cenário ao seu redor vai mudar, e os teus vales, os teus desertos se tornarão em fonte de águas que jorrarão vida para você e vida para as pessoas, e você vai falar igual o salmista: agora Deus encheu os meus lábios de sorriso e restaurou a minha alegria, e eu estou agora como aqueles que sonham, e as pessoas olham para mim e dizem: grande é o Senhor na vida dele, grande é o Senhor na vida dela. Por quê? Porque ela, em meio às dificuldades, buscou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor e restaurou a sua sorte, restaurou a sua saúde, restaurou a sua fé. Nós cristãos, nós crentes fiéis ao Senhor, precisamos nos colocar de joelhos para que Deus se levante e o céu se mova ao nosso favor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Mas o problema é que nós queremos campanha, nós queremos semanas de vitórias, semanas de curas. Não, nós precisamos nos colocar diante de joelhos ao Senhor. Tudo bem, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos famílias, tudo bem, mas agora, querido, pare de dar desculpas para você não orar. Todas as vezes que você dizer: eu estou trabalhando demais, pegue Jesus como exemplo. Não era esse o foco da mensagem aqui, mas eu penso que Deus esteja nos conduzindo para falar isso. A gente virou a geração fast food. Sabe o que é uma geração fast food? Tudo rápido, tudo muito rápido. A gente põe o micro-ondas para estourar uma pipoca, a gente quer num minuto. Filme, a gente não dá conta de ver filme de mais de 2 horas, não, é muito grande. Livros, a gente olha para o livro e tem mais de 100 páginas, pelo amor de Deus. O áudio de WhatsApp é mais de 1 minuto, não vou ouvir o Valdeilson nunca. Ouvi o pastor Alex com esses recados dele. Meu pai, eu vou acelerar aqui. Não, porque não tem mais tempo. Eu vou aqui confessar uma coisa. Eu tenho uma lista de transmissão de jovens, e eu mando mensagem para os jovens, e tem jovem que passa semanas, meses, nem abre a mensagem, nem abre.
Nem abre. É porque acha que eu estou perdendo meu tempo. Acha que eu estou brincando de ser líder. Se tem uma coisa que eu não faço é brincar com a obra de Deus. Eu não brinco. Todas as vezes que eu mandar mensagem na minha lista de transmissão, eu estou mandando uma coisa séria. Mas nem sequer abre. As mensagens da igreja, do pastor, divulgar canal no YouTube, não vou divulgar. Não faz nada. É uma pedra. É uma pedra no meio do caminho. Não se move. Vamos analisar nosso coração. Ainda amamos Jesus? A nossa igreja tem se esforçado para levar o evangelho a mais e mais longe. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos cooperar. Para finalizar, decida de que lado você quer ficar. Decida. Jesus nunca implorava para as pessoas segui-lo. Pelo contrário, Jesus mandava elas embora quando elas não queriam ouvir a palavra. Ele dizia: vocês também não querem ir? Mas os discípulos falavam: para quem nós iremos? Só tu tem palavras de consolo. Decida, amados, de que lado nós vamos ficar no final da história. Como eu disse, tudo no final acaba. Jesus Cristo vai colocar final na história desse mundo. De que lado você quer ficar? Mas até lá, se prepare. Nós iremos passar dificuldades, sim, mas Deus sempre prepara oásis para a gente descansar. Nem tudo é só ferro e fogo. Existem coisas boas para o cristão também. E nós iremos desfrutar. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Em todo o tempo, Deus é bom. Seja no vale, seja em pastos verdejantes, seja em bonância ou escassez, seja em chuva ou seca, Deus é bom. Como isso é maravilhoso! Deus é bom. Ele nunca vai te colocar numa prova para te anular, mas Ele sempre vai te colocar na prova para te fazer crescer. Louve a Deus também no meio da provação. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração e logo eu entrego. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Nós sabemos o tanto que o Senhor é bom. Deus, aqui está irmãos, aqui está amigos, em casa há pessoas, amigos e irmãos também, que estão agora orando, Deus, com o coração e com a mente. Senhor, Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Nós não sabemos prever o futuro, mas tudo o que nós podemos fazer é nos preparar agora. Senhor, se algum de nós está passando por um momento agora de pressão, enche esta pessoa do teu espírito. Senhor, dê força aos caídos. Deus, fortalece aqueles que já não têm mais fé.
Coloca de pé aqueles que estão, Deus, prostrados. Senhor, a tua palavra nos ensina que não é tempo de parar, não é tempo de ficar dormindo espiritualmente. Mas a tua palavra diz: desperta tu que dormes. Deus, pelos ouvidos espirituais eu já posso ouvir o som que vem do céu, de Cristo se aproximando. E eu sei, Senhor, que cada dia que passa o Senhor está voltando. Mas até aquele dia, nos encoraja, Senhor. Deus, nos fortalece em teu amor, em tua graça, Senhor. Levanta aqueles que já não têm mais forças, aqueles que estão com medo, aqueles que estão sem fé, desanimados, aqueles que já se desviaram pelo caminho. Somos um só povo, Senhor, traga de volta os teus que foram comprados na cruz. Querido, põe a mão no seu coração nesse momento. Oh, querido, que Deus nos ajude. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo. Ora cantará xerere cantoroco chocan. Ora cantará xerimene cantoroco chocanta, xerimiande cantará xericanta. Ora e canta. Querido, aproveita essa manhã para ser cheio do Espírito Santo. Seja pressurizado. Seja pressurizada. Xará cantará canta.